Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, que troca impressionante no São Paulo. Fora que nós temos também uma situação, muita reformulação no São Paulo Futebol Clube, surgindo muitos nomes, muita coisa que tá acontecendo. Eu vou explicar e contar tudo aqui pra vocês nesse vídeo. Tem também a situação do Rian Francisco. Vocês viram esse do Rian Francisco? Vou contar pra vocês. Arboleda, Luciano, Cebolinha, vários nomes. Eu vou contar tudo aqui pra vocês nesse vídeo. Galera, antes da gente começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixar o like e se inscrever é de graça e ajuda demais. Posso contar com essa moralzinha aí? Se inscreve aí, ative as notificações e vão deixando like. E galera, deixa nos comentários a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. Galera, o São Paulo tem coisas boas acontecendo no São Paulo, mas tem outras coisas que nós simplesmente não conseguimos entender. E nós estamos diante de talvez uma das maiores reformulações da história do São Paulo com o que nós estamos vendo acontecer. O primeiro nome aqui nesse vídeo, por exemplo, é o Ferrarese. Ferrarese pode ser negociado. O Ferrarese é um jogador que pode deixar o São Paulo, assim como vários outros. E aí eu falo para vocês, qual que foi a coerência, qual que foi a lógica da compra do Ferrarese, né? E assim, parênteses aqui, galera, o Ferrarese é um jogador que eu gosto, é um zagueiro que para mim deveria jogar mais pelo São Paulo. É um cara que eu não colocaria ele de titular no lugar do Arboleda e do Alan Franco, mas na temporada jogou de forma improvisada de lateral direito e mesmo assim para mim foi bem. Então o Ferrarese nos deixa um ponto de interrogação muito grande do porquê do negócio, do porquê da negociação. E aqui eu acredito que a maioria concorda que é um bom zagueiro, é um bom jogador, é um cara que poderia render muito mais pelo São Paulo e não é nem utilizado. Então, que clube falido é esse que compra um cara, um zagueiro que não é nem reserva para nunca jogar e agora pode ser negociado? É muito estranho, né? Por que o São Paulo faz isso? Isso deixa um ponto de interrogação na nossa cabeça. Outros dois nomes que estão surgindo agora é Moreira e Rodriguinho, que podem ser emprestados. Outra coisa que não tem lógica, né? Outra coisa que não tem lógica nenhuma. Porque se o São Paulo fosse meramente um clube sério em relação às finanças, se tivesse um mínimo de inteligência para fazer as negociações, que poderia fazer muito mais, manteria, né, o Moreira como moeda de troca, porque não tem lógica nenhuma caso o São Paulo empreste o Moreira, o São Paulo estaria disposto a negociar o Moreira, inclusive até como moeda de troca pelo Wendel do Porto, né? Faria uma negociação bem mais interessante, ou usaria o Moreira, ou venderia para outro clube por valores, por alguns valores interessantes. Era isso que nós esperávamos para o Moreira. Agora, ouvir que ele pode ser emprestado não tem o menor cabimento, não tem a menor lógica. O Rodriguinho também não, porque o Rodriguinho é um jogador que pode jogar pelo São Paulo. Ah, Tidico, ele não serve, o Rodriguinho tá muito novo, muito cru. Não é pro Rodriguinho ser titular ainda do São Paulo. Só que um time que fala que tá falido, que não tem dinheiro nenhum para contratar, por que não contrata um meio atacante, né? Ou deixaria o Lucas, que já paga muito pro Lucas de meio atacante, ou efetivamente trazendo o Oscar? Você tem um nome muito forte, um cara de nível Europa ali muito forte, e você põe o Rodriguinho para banco. Não é lógico, isso não precisa de 15 meio-campistas como tem no São Paulo. Então você contrata um que nós já temos, que é o Lucas, e aí você deixa um Rodriguinho, que é um menino novo, para entrar, para começar a ganhar cancha. Precisa ser esperto, ser inteligente para fazer o futebol. E aí nós vemos esses amadores, esses caras incompetentes, infelizmente, à frente do São Paulo. Mas eu não quero levar o vídeo para esse lado, é que é difícil, gente. Com o que nós estamos vendo acontecer é difícil, porque o São Paulo, nós sabemos que poderia fazer coisas muito mais grandiosas com tudo o que vem acontecendo, né? Rian Francisco, agora, o São Paulo parece que vai com o time mesclado, né? Parece que aquele nosso garoto da base que tá detonando, o Lucas Ferreira, tem nome de dois titulares, né? O Lucas e o Ferreirinha. Ah, e o Ferreirinha fala agora de um possível interesse do Bahia. Eu não fui me aprofundar porque neste momento tem muitos rumores, muitas sondagens em relação a isso também. Mas o Rian, o Zubeldia entende não estar pronto para jogar, né? E aí que a gente vê o problema técnico, né? A gente já sabe que ele é um técnico que infelizmente não serve pro São Paulo, que ele é fraquíssimo, que ele não pode treinar um time da grandeza do São Paulo, que ele não faz, que ele não tem a mínima ideia do que de como montar o São Paulo de forma boa, né? E aí ele não consegue enxergar um talento igual o Rian Francisco. Por exemplo, o Wellington ele deixava lá.
O Wellington, ele gostava, ele falava que ele gostava do Wellington, lateral esquerdo, que não vai mais jogar pelo São Paulo. E aí você fala assim, pô, beleza, ele gosta do Wellington, tudo bem. Só que assim, o cara ele gosta do Wellington, mas não gosta do William Gomes, não sabe aproveitar nenhum outro da base, nunca colocou o Belém, nunca colocou o Rodriguinho, Pedrinho Vilhena, nunca fez questão desses caras, nunca jogou com o William Gomes, não aproveitou o Rian. Então você fala, não sabe nada, né? E só isso é uma prova que ele não sabe nada. E não é que tem que colocar o Rian Francisco. Só que assim, ele pediu o centroavante, ele pediu reforços, e o André Silva e o Caleri? Porque é só problema de jogador. Eu concordo que eles não estão jogando nada. Só que nós sabemos que tanto o André Silva quanto o Caleri sabem jogar muito bem. E são jogadores de características completamente diferentes. Então, ele não saber usar esses jogadores só atesta, só comprova de que ele não está preparado para nada, de que ele não está pronto para nada, que ele não é técnico pro São Paulo, que ele é fraquíssimo, que ele é péssimo, coisa que a gente fala todo dia. E aí você não aproveitar o Rian, é óbvio que não vai dar certo. Ele não consegue ganhar do Juventude no Morumbi. É óbvio que não vai dar certo, né? Porque o certo era ele colocar era ele não tomar os gols patéticos que ele toma, deixar a zaga ali boa, aí o Lucas acha um golzinho, faz um gol, ou o Caleri, ou o André Silva, ou o Luciano, e aí ele começa a colocar o William Gomes pro final do jogo, o Rian Francisco, com o jogo ganho, com o jogo favorável, você começa a colocar a molecada pra ir partir pra cima dos caras, dos adversários, pegar os caras já cansados, com o jogo ganho, com jogadores como Rafinha, Luciano, Lucas, Caleri, quando estão em campo, Luiz Gustavo, sabem dar uma dica, sabem fazer um comentário pra um moleque, pra falar, aqui espera, o cara ali tá pegando, o zagueiro ali tá batendo, vai devagar, ataca mais pela direita, ataca mais pela esquerda, que eles estão pior por ali. Daria para fazer 1 milhão de coisas diferentes para o São Paulo que não são feitas. E aí, claro, a gente vê que os resultados negativos, eles são completamente plausíveis, completamente pertinentes, porque nós não temos técnico. Nós estamos vendo que nós temos, sim, um elenco interessante, falando nível Brasil. Pega o elenco do São Paulo, compara. Te digo, o elenco é muito ruim, é muito fraco. Compara o elenco do São Paulo com o Atlético Mineiro, que foi para a final da Libertadores. Tudo bem, tá mal no brasileiro, mas nós também estávamos ano passado. Pega o Atlético Mineiro, compara o elenco do São Paulo do goleiro ao ponto esquerda. Compara o elenco do São Paulo com o Palmeiras. Não tô falando da estrutura de finanças, tô falando time. Pega o elenco do São Paulo e compara com o elenco do Palmeiras. Vê se é tão discrepante assim. O do Flamengo eu concordo. E até o Botafogo agora, talvez o Botafogo. Só. Então, tem resultados ruins. Nós sabemos que no futebol você ganha e perde. Só que tem resultados ruins que são injustificáveis. E essa de não enxergar o Rian Francisco é mais uma é uma coisa tão ruim que acontece contra o São Paulo, né? Porque não é só o Rian. Se tivesse centroavante voando no São Paulo, se o Caleri e o André Silva tivesse detonando, aí entre o Ferreirinha, entre o Eric, entre todo mundo jogando muito, eu não consigo usar o Rian agora. Nós iríamos entender. Agora, ninguém joga nada, ele não consegue fazer ninguém jogar. Todos os jogadores pioraram com ele. Nós sabemos que o Lucas poderia render muito mais. Nós sabemos que o Caleri não era para estar na má fase que está. O jogador tem uma fase, só que nós vemos também que tem muita culpa do técnico em 90% aí das questões. Gente, saídas pro Cruzeiro, não são saídas, mas tem muito rumor, muita sondagem agora falando, estranhíssimo, falando de Arboleda, Luciano e Galopo no Cruzeiro. Não os três, né? Mas estão ventilando. Luciano, que muito provavelmente deixará o São Paulo por comentários recentes, né? Cruzeiro pode ser um destino, Clube da Arábia. Aí tem o Arboleda, que o empresário dele tá querendo realocá-lo, né? Parece que os empresários do Arboleda não querem deixá-lo no São Paulo. Coisa também que é muito preocupante, porque não é nada interessante perder o Arboleda agora, neste momento, não podemos perder o Arboleda agora. E o Galopo, que como já era usado como moeda de troca, não é moeda de troca, é um jogador sendo colocado para negociação, né? É um jogador sendo negociado para negociação. Então, nós podemos contar. Gente, isso aqui tudo é rumor e sondagem. Só que a partir disso, nós podemos perceber uma barca de saída do São Paulo. Ó, jogadores que podem sair. Eu nem falei do Nestor, né? Nestor, Galopo, Luciano, Arboleda, Ferrarese. Quem mais?
O Ferreirinha tem interesse agora, Eric pode deixar o São Paulo, Sabino parece que vai receber proposta, tem muitos jogadores, aí tem o Mendes, o Orejuela que já estão efetivamente deixando o clube mesmo, o Wellington saindo, tem o Jamal que tem uma possibilidade, se ele for fazer uma cirurgia, o São Paulo pode devolvê-lo também, então é muita coisa acontecendo, são muitos jogadores que podem deixar o São Paulo, e aí o São Paulo vai para cima forte de contratação. E aí a gente já entra numa história. Aí não dá, hein, Belmonte? Aí não dá, hein? Aí fica difícil, hein? Fica difícil porque o Belmonte falou assim: eu nunca tive 3 milhões de dólares. Ele fala alguma coisa nesse sentido em entrevista, né? Eu nunca tive 3 milhões de dólares para livre para chegar e pagar um jogador. Para chegar e comprar um jogador tipo o Cebolinha ou o Igor Jesus. Beleza, beleza. Porque ele fala da dívida, ele fala de contratações de empréstimo ou oportunidade, ou que ele vai parcelar, compra parcelada. Beleza, beleza. Isso pode até ser verdade. Eu não acredito em uma palavra do que vocês falam, tá? Isso pode até ser verdade. Só que essa sua fala, nós não somos idiota. Gente, eu não queria levar o vídeo pra esse lado, mas é o seguinte, eu te digo, e você que tá me assistindo aqui, São Paulino roxo, que respira São Paulo, nós não somos idiotas. A gente não é burro, a gente não é trouxa. Desculpa, Belmonte. Desculpa. Você fala de uma parada financeira, beleza. Beleza, da dívida aí e tal, que vocês pegaram assim. Só que nós vemos tudo ao contrário, tudo errado para mudar essa situação no São Paulo. Exemplos! Exemplos! Matheus Belém está para ser emprestado para Chapecoense. Aí eu pergunto para vocês, o Belém entrou pouquíssimos jogos do São Paulo e jogou bem. Qual que é a grande diferença do Matheus Belém pro Sabino? Do Matheus Belém pro Juan Tressoldi. Te digo que o Sabino jogou bem, concordo, mas qual que é a grande diferença? O Sabino foi responsável por algum título do São Paulo? Não. O Juan Tressoldi será responsável por algum título do São Paulo? Acho que não. Qual que é a grande diferença? Então é o seguinte, nós vemos que o São Paulo vai gastar mais de 50 milhões no Marcos Antônio e no Juan Tressoldi agora já em 2025, e um clube que tá falido, para mim não faz esse tipo de coisa. Chega e fala que a prioridade as prioridades são Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Isso não tem lógica nenhuma. Nenhuma. E eu não estou falando aqui da qualidade dos jogadores. Eu estou falando da gestão de finanças, do dinheiro como ele é gasto no São Paulo. Como essa conversinha pra boi dormir aqui nesse canal Coletiva do Tidico não vai passar, Belmonte. Não vai passar. Porque um clube que tá falido não contrata o Santilongo. De novo, não estou falando da qualidade técnica de nenhum jogador. Estou falando da coerência nas contratações. Um clube que está falido não traz o André Silva. Não compra o André Silva quando você já tem o Caleri e tem um Rian Francisco aparecendo. Ou quando você tem um técnico que coloca o William Gomes de centroavante. Um técnico patético que improvisa centroavante. Um ponta de centroavante. Você não compra um clube que fala que está falido, que não tem dinheiro para nada, não faz esse tipo de contratação. Um clube que fala que está falido, que não tem dinheiro para nada, não compra o Ferrarese. Não compra o Ferrarese nas condições que comprou. Um clube que fala que tá falido, que não tem dinheiro para nada, não compra o Galopo, um pouquinho mais antigo, né? Um pouquinho antes. Não compra o Galopo. A situação emergencial do Lucas Moura é completamente diferente. Você trazer um cara igual o Lucas, tentar trazer o Oscar agora, isso é plausível. Se o Lucas custasse pro São Paulo 2,5 milhões por mês, vale. Porque é um cara que traz título. Aí você não compra jogadores de menor expressão e tenta segurar a onda, segurar as pontas com a base. Por que nós vamos comprar o Marcos Antônio? Não tô nem falando, acho bom jogador, tá? Mas por que vai comprar o Marcos Antônio se acabou de contratar o Santilongo, tem o Luiz Gustavo, o Bobadilha, Pablo Maia e Alisson voltando? Por que vai comprar o Marcos Antônio? Essa compra do Juan Tressoldi, é óbvio que você não vai ter 3 milhões de dólares livres nunca para comprar ninguém.
você usa todo o dinheiro de forma errada, de forma absurda. Pra que vai pagar algo em torno de 26 milhões pelo Juan Tressoldi? Não podia colocar o Matheus Belém? Gente, não falando que o Matheus Belém pode ser emprestado pra Chapecoense. Não poderia colocar o Matheus Belém no lugar do Juan Tressoldi? Independente, o Juan Tressoldi pode ser melhor, o Belém pode ser melhor, Sabino pode ser melhor. Iria ter tanta diferença técnica. Eu tô falando do ganho técnico em jogo. Iria ter tanta diferença do Matheus Belém pro Juan Tressoldi? Eu acho que não. Então não venha com essa historinha. Não venha com essa historinha. Na temporada passada poderia ter comprado só o Lucas pra meio atacante. Alivia a folha com esse Luciano, com um monte de jogador inútil aí. Deixa o Rodriguinho no banco. Não é pra colocar o Rodriguinho pra jogar contra o Flamengo lá no Maracanã. Não é isso. Deixa o Rodriguinho no banco. Quando o Lucas cansar, você põe o Rodriguinho. Ou o Lucas não tá conseguindo fazer nada em algum jogo, põe ele pra ponta esquerda, põe ele pra ponta direita, um jogo que ele não tiver... se ele não tiver conseguindo jogar como meia, que é muito difícil, aí você põe o Rodriguinho. Já comprou o Ferrarese? Beleza, você tem o Arboleda e o Alan Franco, que são nossos jogadores, nossos zagueiros premiums. Já comprou o Ferrarese? Porque o Ferrarese foi comprado errado. Nós gastamos 22 milhões pelo Ferrarese e o cara nem jogou. Detalhe, parênteses, de novo, eu adoro o Ferrarese. Só que o cara nem jogou. Tudo bem, já comprou o Ferrarese? Deixa o Arboleda, Alan Franco, usa muito mais o Ferrarese e deixa o Matheus Belém de resguardo para ter 4 zagueiros, para ter 2 na reserva. Pra que? Tudo bem que o Sabino é barato e eu gosto do Sabino também para banco, mas pra que trazer Juan Tressoldi e Sabino? Percebem a falta de lógica, a falta de coerência? Então é óbvio, você nunca vai ter, acho que 100 dólares, não tô falando de 3 milhões de dólares, você nunca vai ter 100 dólares para comprar ninguém porque você gasta o dinheiro de forma completamente errada, vocês gastam o dinheiro de forma completamente errada, completamente equivocada. Michel Araújo comprado. É óbvio que você nunca vai ter dinheiro para trazer um Cebolinha, um Igor Jesus, é claro que vai ter que se humilhar pro Oscar. É claro que tem que apresentar 1 milhão de projeto, mostrar 1 milhão de PDF, implorar pro Lucas voltar e só voltou porque é o São Paulo. Vocês não trouxeram o Lucas. Não foi Muricy, Casares, Belmonte, Ruicó, ninguém trouxe o Lucas. Quem trouxe o Lucas foi o maior clube do mundo, São Paulo Futebol Clube. Então é óbvio que com essas trocas que vocês fazem, né? Essas escolhas que vocês fazem, essas escolhas burras, ridículas, irresponsáveis, incompetentes e burras que prejudicam o São Paulo todos os dias. Claro que você nunca vai ter nenhum real para fazer uma compra inteligente, porque vocês não são inteligentes. Vocês acabam com o São Paulo, infelizmente. Isso é a minha opinião. Então vocês trocam jogadores que poderiam fazer a diferença. O São Paulo poderia ter trazido o Michael se gastasse o dinheiro certo. Gastamos. Vou falar só prático aqui, que eu sempre falo para vocês. Nessa temporada, André Silva, Michel Araújo e Ferrarese. 3 jogadores que não são utilizados. Mais de 50 milhões. E agora iremos gastar mais de 50 milhões com Juan Tressoldi e Marcos Antônio. Fora todo o resto. Então é óbvio que nunca vai conseguir trazer um Michael, nunca vai conseguir trazer um Everton Cebolinha, um Igor Jesus. Gasta de forma completamente errada, completamente equivocada. Mas não era para isso, tá, gente? Eu acho que o São Paulo tem, vindo o Oscar, vindo o Wendel, eu acho que o São Paulo tem dias muito melhores com uma saída iminente do Luciano, uma possível saída do Luciano, que já se encerrou no São Paulo. E do Zubeldia também, que agora aparentemente está bem rachado com a diretoria. Eu acho que as coisas tendem a melhorar muito. Mas quero saber a sua opinião. Comentem aí quem quiser, claro. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.